Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, eu já te peço que você se inscreva aqui nesse vídeo, nesse canal. Eu sempre estou compartilhando com vocês a minha experiência no ramo do Pegmont, né? Minha evolução, como é que tá sendo, se tá tendo, se tá fluindo, se tá tendo uma locação, se tá numa fase meio que parada, né? Como eu compartilhei no outro vídeo, entre isso foi março, abril, entre abril e maio meio que deu uma esfriada ali de locação, né? Porque a locação que eu tava pegando foi a longo prazo e pra mim tava sendo maravilhoso, né? É o que todo mundo espera, que tenha locação, mas que tenha um período ali pra gente montando, principalmente no nosso começo, que aí dá tempo da gente se organizar, receber entrada e ir montando aos poucos, e obviamente que a gente ainda também acrescenta um certo valor ali na hora de montar, principalmente quando a gente não tem quase peça nenhuma. Graças a Deus, já tô com uma quantidade boa de peças, né, pro meu Pegmont. Hoje eu vim compartilhar com vocês como que foi a festinha do Arthur. Gente, foi uma correria e eu assim meio que abafando, encomendei bolo, salgado. Então vai ficar tudo tranquilo, vou ficar mesmo com a parte de decoração. O porquê eu fiz isso, né? Eu compartilhei com vocês aqui que no aniversário do João, quando chegou no outro dia, eu comecei a sentir, passei 24 horas sentindo dor de cabeça, mas foi literalmente dor de cabeça mesmo. E eu nunca senti dor de cabeça assim na minha vida, mas naquele dia, misericórdia. E aí depois veio febre, veio gripe, e nisso durou uma semana e a tosse ainda se estendeu por mais dias, né? Quase formando 10 dias de tosse. Enfim, melhorei, mas serviu de lição que não dá pra gente tomar conta de tudo e fazer tudo. Então a gente sim tem que dividir algumas coisas ali. Então eu preferi, né, encomendar o bolo do Arthur e salgado. Eu ficar mesmo ali só com brigadeiro de coco, uma empanada que eu fiz. A Maria ainda me ajudou fazendo esse queijadinho, porque ela sabe muito bem. Maria fez outro bolo, né, um bolo à parte para colocar na mesa. Que ainda, além de montar a decoração, eu sempre gosto de fazer meio com a mesa ali, com bolo, algo que tenha a ver do tema. Como o tema do Arthur foi fazendinha, eu tava querendo montar aquela tipo bolo que normalmente dá uma lembrança assim de fazenda, né? Algo no campo, milho, ainda coloquei milho, laranja, essas coisas. Mas foi uma correria, mas graças a Deus não me deu aquela dor de cabeça igual a do Arthur. E hoje eu vim compartilhar com vocês a questão do bolo, como eu personalizei. Como foi tudo na correria, gente, eu fiz o básico do básico. Como vocês sabem, aqui no meu Pegmont eu ainda não incluí locação de bolo. Mas eu sempre deixo claro para o cliente que qualquer peça ela querer adicionar, eu trago o modelo disponível que eu posso montar na decoração dela, ou melhor dizendo, na decoração do Pegmont, porque eu trabalho apenas com Pegmont. E já fica a dica para vocês que tá querendo iniciar no Pegmont, eu aconselho a vocês a não tentar muito agradar todos os clientes, mas sim você focar também no público. E além desse público, você pensar da sua disponibilidade, como é o meu caso. Eu pensei no que eu quero pra mim. Obviamente que dá dor de cabeça, né? Às vezes quando tem uma alocação em cima da hora, e às vezes você quer atender, né? Porque você quer pegar locação. Eu já passei por essa experiência, então quando uma locação em cima da hora que eu não tenho tema, eu só pego mesmo se eu ter a certeza. Certeza a gente não tem. Mas quando é em cima da hora eu não pego. Então fica a dica pra vocês, não entre em uma área que você vai pensar só em agradar o cliente, mas pense de uma forma que seja bom para os dois lados. Que você possa entrar, por exemplo, eu entrei na área do Pegmont, eu sabia logo de cara, porque é algo notável, é saber que trabalhar com Pegmont, você precisa sempre estar em busca de comprar algo. Então eu sabia que há pouco tempo, quando eu começasse, de certa forma as coisas iam aumentar, porque a minha tendência ali seria comprar para montar o Pegmont. E além disso, eu ia ter que ter espaço. Então, analise bastante, né, na área que você quer trabalhar. E se você decidir trabalhar com Pegmont, pense em você também. Porque até hoje tem cliente
me perguntando, e muitas das vezes as pessoas que já me perguntou, eu meio que arquivo as conversas, né? Em alguns casos eu apago, mas eu sempre arquivo. E normalmente vem aqueles mesmos clientes como se fosse novo, tá entendendo o que eu tô falando, gente? Como se fosse novo, como se nunca tivesse feito orçamento com você, te perguntar algo, sendo que ele já perguntou lá atrás, e às vezes a conversa tá ali arquivada. E me perguntando se quanto que é a entrega. E eu falo assim, a gente não trabalhamos com entrega, trabalhamos apenas com o PegMonte. Ah, mas se fosse para você cobrar, e aí eu sempre falo, mas a gente não trabalha. Então a gente não supõe um valor, porque não vai adiantar, porque a gente realmente não trabalha mesmo. Porque não adianta trabalhar com PegMonte levando até o cliente, sendo que você precisa ter disponibilidade para todos os clientes, por exemplo. 10 locações que você fizer e você colocar no modo de entrega, por mais que você esteja cobrando, que vai ser um valor razoável, para mim não é vantagem nisso, porque é o valor do serviço de entrega. E imagine se bater horário semelhante. Imprevisto acontece, possa ser que você atrase e muitas das vezes ser mais um aborrecimento. Então eu dispenso essa questão de levar até o cliente e trabalho apenas com PegMonte. Sem muitas alongas, gente, que eu já falei demais nesse vídeo. Nunca falei tanto assim, brincadeirinha, já falei mais vezes. Vamos lá pro vídeo mostrar. Eu comprei esse bolo, deixa eu mostrar assim. Eu comprei esse bolo, aqui é a emenda, tá, gente? Eu tô mostrando ele de costas, fazer suspense. Eu comprei ele assim, ele vem solto. E aí eu colei com cola branca mesmo da Cascoreis. Isso. E ele me custou R$45 no Mercado Livre. Vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo. Eu já te peço para você se inscrever se você não é inscrito, porque ajuda muito, já que você tá vendo conteúdo meu. Nada mais justo do que se inscrever, né? Não só por isso, mas se você chegou até aqui é porque algum certo motivo você tem interesse, ou porque também tá descobrindo essa área do PegMonte. Então já se inscreve, porque não custa muito. Então eu montei o tema da fazendinha, preferi comprar num verde cândido, porque seria uma tonalidade de fundo claro. Então automaticamente as coisas que eu colocasse iria ressair. Poderia pegar um azul claro? Poderia. Mas a maioria da decoração das coisas do Arthur remetia o azul. Então eu não queria que fosse mais uma cor azul, e sim uma cor também que tem a ver ali na decoração, que é a tonalidade verde. E aí, gente, eu fiz essa decoração. Não ficou feio, mas como que foi que eu fiz? O tempo tava curto, tava muito em cima. E eu sou bem típico daquela pessoa de basicamente deixar quase tudo pra cima da hora, sendo que eu sei que isso me traz dor de cabeça. E de ontem pra hoje eu falei assim, não vou estar deixando tudo pra cima da hora, né? Se eu tiver descansar, eu vou descansar. Normalmente, parar de estar fazendo mil e uma coisa, que mulher tem disso. Aí eu tava conversando com meu esposo, eu falei assim... Aí ele falou assim, eu faço igualmente a mim, uma coisa de cada vez. Eu falei assim, mas você já ouviu dizer que homem não consegue fazer várias utilidades ao mesmo tempo? Várias utilidades não, errei a palavra. Não consegue fazer funções, né? Várias funções ao mesmo tempo, já a mulher faz várias. Ele falou assim, é por isso que a mulher fica louca, né? E o homem não. Resumindo, ele falou nesse termo, tá? Mas nesse termo que eu falo pra ele, reclamando assim, que eu tô esquecendo algumas coisas, tá dando um escape na minha mente, que isso é muito ruim. Ainda mais quando a gente consegue perceber. Então eu já vou logo passando a dica pra vocês. Se você tá numa situação semelhante, seja de qual área for, e você começar a notar algo estranho, e você saber basicamente qual que é o motivo disso, então você tem que parar e analisar, e ver se vale a pena. No meu caso não vale a pena, porque isso tá me trazendo um problema, como por exemplo na hora de tomar um remédio do coração. Se eu olhar para o remédio da horário 9 horas e eu não tomar naquele horário e não tiver alguém ali para me sinalizar que eu tô tomando, se você me perguntar meia hora depois que eu tomei o remédio, eu não sei te dizer, porque realmente eu não lembro. Então foi aí que eu comecei a observar que tinha uma coisa estranha. E outra coisa que apareceu ultimamente aqui é quando eu vou passar o orçamento para o cliente. Por exemplo, eu estou passando um orçamento para o cliente, uma frase que eu vou enviar para o cliente lá, alguma coisa, eu digito e leio como se tivesse tudo ali. Na hora que eu envio, tá faltando não sei quantas palavras, que como elas não estão indo ali, o texto fica parecendo que foi escrito por uma pessoa desnorteada. E aí eu preciso analisar isso aí. Então, sim sobre isso da gente estar fazendo várias funções ao mesmo tempo. Por exemplo,
boto roupa na máquina, ao mesmo tempo vem olhar o feijão e de repente vem olhar Arthur e João e vem estender roupa e não sei o que, isso e aquilo, sabe? Multitarefa ao mesmo tempo, a gente tem que parar com isso, a gente tem que respirar e pensar na gente, principalmente a gente mulheres. Então deixa o like aqui também se você já chegou aqui até a parte desse vídeo. Vamos lá, voltando pro bolo. Então, gente, como eu tava na correria e sem tempo, né, o que foi que eu fiz? Eu pedi pra minha irmã cortar, imprimir, fazer uma impressão naquele papel duro, papel cartão, naquele durinho. Eu não quis com brilho porque ia dar aquele meio que reflexo, mas talvez até que não, se imprimisse no papel forte. E aí eu recortei, não certamente, não foi bem certinho que eu cortei meio avulso mesmo, só sobreando a lateral deles, né? E aí colei no EVA, você dá pra ver aqui, ó, que ele tá colado em cima do EVA marrom, esse pouquinho. A casinha também, deixa eu ver aqui, tá vendo como ele tá grossinho? Eu colei no EVA, aqui a árvore, tá vendo? Tá meio grossinho, eu colei no EVA verde. E aí colei assim e fiz esse gramado aqui e coloquei por cima, porque esse bolo ele já vem com esse acabamento, mas ainda eu colei aqui e não ficou feio, tá vendo? E as emendas eu coloquei pra trás, que no caso vinha uma aqui, eu coloquei uma aqui e outra aqui. Então é isso, gente. Esse foi o resultado. E como foi que ficou o bolo de Arthur? Um dia antes eu inventei de fazer o topo, porque eu sempre faço o topo dele e gosto, porque eu trabalho também com biscoito. E às vezes a gente se dedica tanto em fazer uma encomenda para outra pessoa, algo que alguém pede em cima da hora. E quando é pra gente, a gente sempre coloca no último lugar. E com o meu filho eu não ia fazer isso. Eu sempre me coloco no último lugar e eles em primeiro. Mas eu tenho que me analisar também, me colocar também em primeiro, porque isso é possível. E aí eu fiz o topo do bolo do Arthur. E o topo do bolo do Arthur ficou assim. Peraí, deixa eu ver como foi que eu botei lá na decoração. Foi meio que de lado que eu botei. O topo dele ficou assim. Deixa eu mostrar o detalhe pra vocês. Em biscuit, gente. Tanto o cavalinho, eu fiz um dia antes. Você fala, Rose, mas fazer biscuit um dia antes ele não endurece. Endurece sim, porque você precisa ter um pouquinho de conhecimento sobre a massa do biscuit. Esse corpinho dele é de isopor, então sim. Você vê que a perninha até meio que entortou aqui, né? Mas ainda assim eu fiz e eu amei. Ficou assim o bolo. E esse foi o bolo cenográfico que eu fiz. E eu não levo muito jeito pra poder forrar, porque quando eu olho que eu vejo algo engrugujado, assim, da agonia. E eu preferi comprar porque eu não achei que ficou tão caro, né? E olha essa base como é. Agora olha o bolo do tema do João, que foi piquenique, que eu preciso reformar, porque o Arthurzinho arrancou quase todas as frutas. E pra quem não conhece o biscuit, mas o biscuit assim, se você faz algo muito rápido e você não fazer as rebarbas, as emendas dele, ele depois de seco, ele começa a se esticar e abrir. E foi isso que aconteceu. O bolo do João, como eu falei pra você, ó como ele é. Eu ainda aqui tá até meio que furado, porque eu coloquei isso aqui, que foi em cima da cesta, enfiei pra poder encaixar a cesta. O bolo, tá vendo? Ele é bem grande, acho que foi uns R$30 na Shopee esse. Porém, gente, se você observar aqui como tá fundo, tá vendo? Ó, porque esse peso do bolo, ó, por ele ser oco, ó. Mas aí eu vou reformar ele. Talvez eu mude a parte de baixo, não sei, ou deixe só ele pequeno e jogue essa parte de baixo fora. Deixa aqui nos comentários alguma sugestão que você acha, o que eu devo fazer. Porque esse daqui, ó, a não ser que eu compre um isopor, aquele isopor quadrado que não é tão caro, acho que é uns R$10, corte a medida de encaixar aqui dentro, corte 2 vezes o círculo pra colar aqui, pra que ele fique firmezinho. E aí botar uma base embaixo de emborrachado. Mas eu vou reformar tanto a cestinha, que ela acabou se rasgando, que a massa do biscoito encolhe, e as frutinhas o seu Arthur arrancou. Mas eu guardei todas elas e eu vou colar depois.
Aí ficou assim o bolo. Ó, essa parte aqui. Por que tá essa parte branca? Eu comprei esse bolo todo branco, que eu acho melhor para personalizar. Como eu não tinha tinta PVA, fosca, né? Como eu trabalho com isso, eu sempre tenho essas tintas. Mas as cores que eu tinha tava seca, que foi justamente o amarelo, o vermelho. E aí o que foi que eu fiz? Passei tinta de tecido, mas tinta de tecido não gruda. Então se a gente esfregasse o dedo depois saía. Como tava ainda úmido, acabou saindo. Mas assim, a gente, já seco não sai, tá vendo? Mas aqui no dia como tava úmido acabou saindo. Mas essa aqui é a parte de trás. A parte da frente, gente, foi essa aqui, ó. Tá vendo? E aqui essas partes que saiu foi a parte que tava as bananas, os cachinhos das uvas. E ainda faltou eu colar as formiguinhas, porque não deu tempo. Eu vou aproveitar também e compartilhar com vocês. Lembra que eu falei da capa de cilindro? Pois bem, eu comprei. Naquele dia eu tava sem saldo, então só comprei só a bota, o painel e teve outra coisa que eu não me recordo. Mas e pronto, e tirei esses daqui do carrinho, né? Não efetuei a compra. E aí no dia à noite, quando eu tava olhando, e acho que foi pra poder entrar uma promoção aí do Mercado Livre que ganhava frete a partir de R$19, né? E aí tava mostrando lá que se eu comprasse, chegava no outro dia. Eu falei, então eu vou comprar. Gente, eu achei perfeito. Eu vou montar o kit, né? De novo da Fazendinha. Inclusive, eu coloquei lá uma promoção que fazendo locação, confirmação de locação do dia 9, que é hoje, ao dia 13, que eu acho que é sexta-feira. É 9, 10, 11, 12, 13. Isso. Da segunda a sexta, fazendo confirmação nesse período, do dia 9 ao dia 13. O kit de 270, acho que fica por 230, acho que foi, ou 220, alguma coisa assim que eu fiz a promoção. Justamente porque esse tema é o específico da semana do aniversário do Arthur e eu resolvi lançar essa promoção. E ultimamente, aqui no Casarte Decore, eu fechei muitas locações e eu tô muito feliz, de verdade, gente. Tem o tema do laço, que eu vou montar, que é linda, junto com arco de balões. Tem o tema da Moana, que eu já tenho e eu fiquei muito feliz de locar ele. Tem o tema do Bosque e tem o tema da sereia, mas o da sereia a cliente pediu pra mim adicionar outro painel e eu disponibilizei, obviamente, porque é um tema que eu queria montar, o tema da sereia com ela. Não é a do cabelo vermelho não, tá? É outra lá. E eu não vou precisar comprar as capas do cilindro, porque ela pediu só pra mudar. E não é só porque ela pediu, tá, gente? É a gente disponibilizar aquilo que a gente pode. No caso, eu falei a ela que eu podia, sim, trazer esse tema com essa sublimação, né? Com esse desenho. Enfim, tem o tema da sereia. Ah, e tem outros temas. Tem o tema da Bahia Rosa que eu vou mandar fazer, que tá bem alto. E o cliente me reservou, gente, lá para setembro ainda. Você acredita? Tem muita relocação. Então, graças a Deus, passou o mês fraquinho, que foi de abril a maio. E esse mês de junho me trouxe várias possibilidades. Eu acho que foi em um dia, de um dia pro outro, minha conta tava zerada. De verdade, gente. E zerada mesmo. Eu acho que só iria sobrar na minha conta, porque tinha alguma coisa para pagar, R$15. E no final das contas, assim, passou quase R$1.000 na minha conta. Aí eu falei assim, nossa. Passou porque eu precisei comprar as coisas também do aniversário do Arthur, tá, gente? Enfim. Mas que veio a calhar, veio. Então, e aí aqui a sublimação da vaquinha do cilindro médio. Tem aqui do xadrez, que vai servir pro piquenique pra mim montar. Vai servir pro chapeuzinho vermelho e também pro tema Fazendinha. Então, se tiver alocação semelhante desses temas que saia junto, aí eu já compro outra capa de cilindro, né? E esse daqui, que é o maior. Gente, eu amei. Amei mesmo.
E eu comprei realmente pro intuito do aniversário do Arthur e obviamente disponibilizar lá. Então por isso, esse motivo também da oferta, né, da promoção, já dando a deixa para outros clientes locar. Mas quem primeiro inaugurou foi o aniversário do Arthur, esse tema aqui no Casarte Decore. E obviamente que dá pra mim dar um desconto. Por quê? Porque eu já tenho tema, já tenho toda a estrutura. Então se o cliente locar, né, na promoção que eu fiz, pra mim tá perfeito. Porque eu não vou precisar comprar nada. Então fica a dica também pra vocês. E tem também, gente, um tema que há clientes que já locou comigo. Eu fiz uma promoção de PagMeia até tal data. Gente, isso vale muito a pena. Fica a dica para vocês que trabalham com PagMonte, para vocês que me acompanham, né, que sempre tá deixando um comentário legal ou que assiste por algum motivo. Gente, faz promoção de PagMeia. PagMeia pro cliente da casa, determina um prazo. No caso, eu determinei o prazo até o dia 30, porque eu sei que no final do mês a maioria recebe, né, os pagamentos. Então, gente, isso aí foi primordial para eu fechar várias locações nesse período. E olha que ainda ficou algumas locações dizendo assim, nossa, se você prolongar, eu fecho com você, porque eu tô aguardando o pagamento. Falei assim, olha, eu preciso encerrar, tanto é que eu vou tirar do perfil lá a promoção, mas quem sabe possa surgir outra. E aí qualquer coisa você entra em contato também comigo, ou seja, né? Mas expliquei pra ela que precisa ter um começo, né, da promoção e um fim também. Não dá pra deixar o tempo todo promoção, senão as pessoas não valorizam a questão da promoção pra poder aproveitar. E o tema, eu já tava querendo montar, né? Essa sublimação tá muito cheirosa. Olha, gente, de hoje eu tava querendo montar esse tema. E aí, quando a minha cliente veio fechar comigo nesse PagMeia, ela perguntou se poderia fazer o pedido apenas do painel, que ela observou que eu tenho capas lisas. E poderia montar com esse aqui do sino. E eu falei que sim. E aí ela alocou o kit 2, né, que foi o de R$90. Ele vai o cilindro, vai o painel, escadinha, tapete, mas como eu falei pra ela, não acompanha os ursos fica adicionando. E aí vai depender dela querer adicionar ou não. E aí eu resolvi trazer esse tema, porque eu sei que é um tema que sempre tá em alta pra chá de bebê, chá revelação. E chá de bebê, né? Chá revelação, quer dizer. E tá bem alta e direto sempre tem alguém perguntando, mas você não tem nenhum modelo já montado seu, não sei o que, então aproveitei a deixa para poder montar esse tema e chegou bem rápido, tipo, ela me encomendou hoje e aí eu comprei e chegou com acho que um dia, ou foi um dia e meio. Vou falar algo para vocês bem importante, nunca deixe claro para sua cliente que você vai, tipo, que a sua sublimação vai chegar assim, rápido. Por quê? Quando a cliente veio falar comigo, ela fechou no dia 6. E aí ela me perguntou se ela querendo pro dia 22 desse mês, se chegava a tempo. Eu falei assim, não, perguntou qual que era o prazo. E aí eu falei assim, mais ou menos de 15 a 20 dias para chegar. Ela, então não dá tempo. Eu falei, quando que é? Ela disse 22. E aí eu fui lá no fornecedor, que no caso foi o Mercado Livre, né? Eu compartilho aqui com vocês. Lá no Mercado Livre, gente, na maioria das vezes eu sempre pago caro. Mas ultimamente, como eles sabem que tem a concorrência da Shopee, eles estão até colocando um preço legal. E justamente lá estava em oferta. Eu paguei, eu acho que foi R$45 nesse painel. E ainda não pagava frete. E ia chegar, né, acho que foi com um dia e meio, com 24 horas. Foi alguma coisa assim, eu comprei meia-noite e ia chegar no outro dia. E aí eu fui lá, né, como ela já tinha me dado a certeza, e era uma cliente que já fechou comigo, eu falei assim, olha, se eu comprar e amanhã ela não finalizar comigo, isso foi no dia 5. Eu falei, olha, se ela não fechar comigo, pra mim vai ser ótimo, porque eu já vou ter um tema de chá revelação e que sempre tem procura aqui no meu PagMonte. E aí eu falei assim, se ela não fechar, não fechou, mas eu vou comprar porque vale a pena investir, sendo que eu ainda tô pagando pouco e ainda na promoção. Fui, comprei. E quando chegou no outro dia de manhã, ela pediu Pix e mandou. Ela já é uma cliente já da casa. E nessa promoção ela participou.
A cliente do tema da Bahia, do tema Bahia também, ela já é uma cliente da casa. Fiz a promoção do Tag Meia e ela fechou. A reserva dela ainda é para setembro. E o tema eu vou mandar fazer personalizado, porque eu vi que é um tema também que é em alta, o tema Bahia. Direto tem alguém me procurando. E pelo fato de eu já não ter disponível, as pessoas acabam não locando, porque vem tipo assim, meio que voltando 7 dias, 8 dias, sabe? Uma semana, tipo, vem nesse final de semana dizendo que é pro outro. Então eu acabo não pegando. E aí eu preciso ter esse tema. Então eu resolvi investir. Então valeu super a pena. E aí, como eu também fiz outra compra do pedido do tema laço, né? Que eu vou montar pra esse final de semana agora que vem. Lindo, gente. E aí eu pedi também, fiz o pedido das capas desse cilindro liso branca. E o branco já vai servir para essa decoração também. Que vai ter um cilindro branco, um azul e um rosa. Pro kit da cliente, né? O neutro, que é o branco, e o azul e rosa diferenciando ali. Mas eu acredito que ela vai pedir para botar o urso. E caso ela não bote, na hora que eu for tirar foto, né? Pra me deixar lá no Instagram, eu vou colocar com os ursos, sim. Então ficou ótimo. Esse foi o modelo. E eu vou compartilhar com vocês assim, quando eu montar eu deixo aqui, tá? A foto pra vocês verem. Deixa eu aproveitar, já que eu tô aqui mostrando, e eu vou mostrar o topo de bolo do aniversário dos meninos que eu fiz do ano passado. Olha o topo de bolo do Arthur comparado ao de cá. Esse bonequinho, toda vez que eu olho, eu me lembro do João. Acho que deve ser pelo corte do cabelo, né? O de cá tá fechadinho, igual o de Arthur. Mas esse topo é do João. Esse topo aqui é de Arthur, esse também é de Arthur, né? Mas os bonequinhos estão diferentes. Arthur ficou com a camisa justamente azul, uma calça clara e a bota. Ele ficou lindo. Eu vou ver se eu pego as fotos, porque eu não tirei foto de Arthur, apenas Arthur na decoração, e vou deixar no final do vídeo. Se você chegou aqui e você não é inscrito, por favor, se inscreve, porque se você chegou até aqui, é porque justamente você está procurando conteúdo semelhante, ou porque você se identificou, ou até mesmo gostou do vídeo. Esse daqui foi o da Maria. Agora que eu tô reparando, eu falei, nossa, essa bonequinha ficou muito bochechuda. Maria com a maquiagem passando blush. Maria ama maquiagem, mas ultimamente até que ela não tá usando, tá indo pro colégio sem maquiagem. Eu tô assim e eu falei, Maria, eu não usando maquiagem. E direto eu reclamava que ela tava usando maquiagem, não forte, tá, gente, que eu não deixo. Mas ela tava usando, tipo, rímel, esse negócio aqui no cílio, né? E aí passava um batonzinho, gloss, sempre cores claras. E aí eu falei, Maria tá usando muito maquiagem, muita base, muito isso. E ultimamente ela até que não tá usando. Olha o tema, daí eu botar a mão como se fosse um celular pra vocês verem. Do dinossauro do João. E João disse assim, ó. Maria olhou e falou assim, por que os meninos têm 2 topos e eu não? Aí eu disse assim, o João não tem 2. Ela, é mesmo. O que o Arthur tem? A senhora fez 2 aniversários de Arthur e não fez o meu? Eu falei assim, esqueceu que no ano passado a gente não teve seu. Eu falei que eu tava em processo de comprar as coisas do Pegmont. Ela falou assim, foi mesmo. E João, quando olhou, falou a mesma coisa. Por que Arthur tem 2 e eu só tenho 1? Mas é porque o do João, ele na verdade tem 2. Mas é porque o do João foi do tema. Aqui como se abriu. Ó, ui. A cestinha, até caiu aqui. Que eu vou precisar montar, aqui no caso a cestinha, gente. Tava assim, e esse aqui, ó. Mas aí, como o biscuit não teve o tempo dele de descanso, ele se abre e o corte foi fundo, ele se abre porque ele se encolhe. Mas eu vou reformar e quando eu reformar eu vou mostrar pra vocês. E aí eu vou botar uma base acrílica pra ser topo de bolo. Mas esse daqui é apenas de menino. Deixa eu compartilhar também com vocês esse Mickey. Ele tá segurando uma espada, mas tinha quebrado. E aí eu vou reformar o rabinho dele, tá aqui. Eu vou colocar a espada, mas eu vou pegar e passar um spray todo dourado nele. Todo dourado. E vou deixar como uma peça decorativa. O outro Mickey também que eu fiz.
Aqui eu não tinha colocado nada, que na verdade era pra ficar uma espada. Esse daqui eu acabei esquecendo de colocar. O rabinho desse daqui quebrou, mas eu vou fazer já encostado aqui nas costas, virando pra cá. E aqui ele tá em cima de um tesouro, que ele é um pirata, né? Mas também de beca, tá? Ele tá bem social e é pirata. Acho que ele tava disfarçado. E eu também vou pintar todo de dourado, né? Pra deixar como decorativo. E essa peça que eu nunca termino, que é o Hulk. Eu gosto muito desses desenhos de animações de super-heróis. Homem-Aranha, Hulk. Eu acho que de desenho em desenho, acho que o único que eu não gostei tanto assim foi o Homem de Ferro. Mas em filme eu gostei sim. Mas eu gosto muito desses filmes. E aí eu fiz o Hulk, fiquei de pintar. Tem aqui até um negocinho branco aqui na cabeça dele aqui. Foi uma massinha que eu coloquei pra dar um preenchimento. E aí foi quando eu tava meio que tomando aula pelo YouTube de fazer os personagens em estrutura, que antes eu não fazia. Fazer personagem grande, né, com estrutura de ferro dentro e papel laminado. E essa técnica deu bastante certo, porque esse personagem aqui, a base dele é isso, é ferro e papel laminado. E o resultado dele ainda tá assim, ele não tá as costas, ele não tá completo, tá? Mas eu vou terminar. E também aqui a base de isopor. Pra mim não esquecer também, ó, a Rapunzel que eu fiz, ela ainda não tá completa, né? Porque quem sabe o tema da Rapunzel, no filme dela, ela tem uma luminária, né? Que é aquela que joga pro... Não é nem que uma luminária, é aquele negócio que a pessoa joga e ele sai com a velinha, né? Que eu acho que é o símbolo que a família dela sempre fazia. Era alguma coisa assim. E eu pretendo colocar isso aqui, mas com algo que seja incandescente, né? Tipo, algo que faça realmente ter luz aqui segurando a mãozinha dela. E eu fiz a base dela, gente, ó. Aqui é uma garrafa de vinagre, tá? Eu levei ao fogo, ele meio que endureceu. O vestido dela, ele vinha até cá embaixo, encobrindo aqui essa parte. Só que a massa do biscuit, pra quem conhece, ela meio que encolhe. Então ficou assim. Outra arte também que não tá concluída, mas eu fiz. Eu preciso fazer o pá dela. E o pá do de lá também. Que é o da Bela e a Fera. Preciso colocar uma rosa na mão dela. Pintar esse aqui de branco, porque a massa do biscuit branca, quando a gente compra branca, ele depois fica meio que amarelado. E ele já tá ficando. Mas o vestido dela, o cabelo. E ela também meio que diminuiu, mas aqui eu sempre iria colocar numa base. Tipo uma base dessa. Tipo igual a do Hulk. Mas não tão alta assim, sabe? Eu ia fazer meio que um cenário. Sabe? Como se fosse os dois, tipo, do lado de fora no jardim. E ia ter a Bela. Ia ter a Fera bem gigante. Não esse, tá, gente? Ia ter a Fera bem gigante do lado dela. Enfim, eu ia fazer os dois. Eu vou fazer, com fé em Deus. E tá meio que se abrindo, ó. A massa do biscuit, ela encolhe. Mas aqui dá pra reformar. E eu consigo fazer isso. Tem que retomar com meus trabalhos de biscuit. É isso. Ah, gente, sabe o que eu comprei? Que eu achei bem legal oferecer pros clientes. E também pra poder fidelizar os clientes. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu comprei, gente, no Mercado Livre, quando eu fiz a compra das capas do cilindro, né, do tema Fazendinha. Eu aproveitei para comprar esses balões. Ele foi R$28. Eu vou deixar o link tudo aqui na descrição. Então, se você tem alguma dúvida ou se interessa em comprar,
ou quer ver se na sua região esse produto está esse mesmo valor com frete grátis, clica no link e dá uma olhada lá, e aproveita também e já me segue lá através do meu perfil no Mercado Livre. Eu te agradeço se você fazer isso, porque ajuda muito. Eu compartilho, mostro pra vocês o produto, e aí vocês vão lá, dá uma olhada e, se possível, me segue lá nesse perfil. Eu comprei, gente, olha o tamanho, acho que ele mede 1 metro e alguma coisa, 1,3 m, 1 metro, acho que é tipo isso. Olha o tamanho desse cavalo. Ele enche e fica enorme. Veio 4 unidades. Eu enchi 3, né? Pra colocar na decoração, porque eu sei que criança ama isso. E eu não tinha nenhuma pelúcia de cavalo. E eu não consegui tirar foto da decoração assim por completo, porque na hora da correria cheguei a tirar algumas fotos, vou selecionar algumas e deixar aqui pra vocês verem, deixar passando aqui no final do vídeo. E pra quem, né, tipo, quer colocar algo na decoração, principalmente pra encher embaixo, por exemplo, o tema mesmo da sereia, eu tenho uns display de MDF, até compartilhei com vocês como eu fiz aqui o acabamento deles, né, e encobrir com VA, mas tem tema que eu não tenho nada, tipo, não tenho display, não tem nada. E nesse do Fazendinha que eu comprei esses personagens em balões, gente, me deu uma ideia muito legal, né, de dar de brinde pro cliente ou incluir na decoração, obviamente não pra me devolver, mas quando tiver esse tema e eu tiver em casa, desses que eu vou sempre estar comprando, eu vou mandar junto à decoração do cliente, caso ele queira incluir. Eu garanto que a criança vai amar, porque quando Arthur viu, Arthur ficou o tempo todo com esse balão na mão. E ainda chegou até a montar e a cavalgar por dentro de casa. E eu vou deixar o link. O vídeo de hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Se você chegou até o final, curte o vídeo bastante, né? Só dá pra dar uma curtida, então não vai cair seu dedo, tá? E se você é inscrito, meu muito obrigado. Espero que eu tenha esteja ajudando em alguma coisa, agregando valor aí na sua jornada, na hora de iniciar. E pra você que não é inscrito, eu te peço pra você se inscrever, porque ajuda muito. A gente já tá perto aí de bater os 1000 inscritos, falta bem pouquinho. Então, se você não é inscrito, se inscreve, tá bom? Me dê esse gosto aí de bater os 1000 inscritos, tá bom? Um beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, se vocês viram um pezinho aí atrás, foi o pé do João. O João tá aqui do lado dormindo. O Arthur tá com a prima embaixo que desceu pra poder vir ver ele, acabou descendo. E eu aproveitei pra gravar o vídeo, porque senão não ia gravar conteúdo pra vocês. E eu quero manter vocês informados. Então fica ligadinho aí nas fotos do aniversário do Arthur. Ah, eu não consegui gravar tudo, principalmente a mesa, como eu fiz no aniversário do João, né? Mas vocês vão dar uma olhada aí como foi que ficou. Beijão! Tá legal, Arthur! E tchau, e tchau! Tchau, Gagogi! Só um beijo!